Bom, agora eu vou conversar com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, para a gente saber como é que está essa campanha da vacinação contra a Covid-19 em Goiás e também sobre a novidade anunciada agora há pouco pelo governador sobre a chegada de 140 mil doses da vacina de Oxford que deve chegar a Goiás até segunda-feira. Vamos saber mais detalhes. Boa tarde, bem-vindo, secretário. Boa tarde, Michele. Prazer estar contigo. Bom, notícia boa, mais doses para a gente ter mais pessoas imunizadas. Essas 140 mil doses devem atender a quantas pessoas? Qual a expectativa de vacinação dessas doses? Elas também continuam aí para esse primeiro grupo prioritário? Michele, essas doses que chegarão entre domingo e segunda-feira, elas, como ela é de uma outra marca e a segunda dose dessa marca não tem a necessidade de ser um curto intervalo de tempo, igual a atual, nós utilizaremos a totalidade, exceto da reserva técnica de 5%, a totalidade para imunizar o maior número de pessoas possível nessa dose. Atualmente, nós ainda temos um grupo de profissionais da saúde que precisam ser imunizados e aí também, na sequência, partiremos tão logo para os idosos, né, acima de 80 anos. Vamos esperar primeiro saber exatamente o quantitativo de doses que chegar aqui para a gente informar a população e os gestores. Agora, secretário, tem saído aí nas redes sociais, né, que está acontecendo alguns problemas no interior com relação à questão de furar fila, né? Parece que teve local vacinando gente que não está estritamente nesse primeiro grupo prioritário preconizado aí pelo governo federal. Como é que está essa situação, secretário? Isso, nós fomos informados, Michele, que algumas cidades acabaram por não seguir à risca o Programa Nacional de Imunização, o PNI, que tem o detalhamento muito claro de quais são os grupos. Que desta primeira remessa são os idosos que estão em instituições de longa permanência, abrigos, asilos, os deficientes físicos também que estão em instituições, os profissionais dessas instituições, os indígenas aldeados e os profissionais da saúde que estão na linha de frente de enfrentamento do Covid. Não são todos os profissionais da saúde, por enquanto. E alguns acabaram utilizando em outros grupos que não esses. Então, mas isso cabe a nós apenas a notificação. O Ministério Público está acompanhando para e passo, né, desses casos. Tá, agora, secretário, sobre essas vacinas que chegam aí de Oxford até segunda-feira, você disse que há uma diferença aí com relação à Coronavac no tempo para, no caso, a aplicação da segunda dose. Que diferença é essa e qual a eficácia dessa vacina que vai estar chegando? A Coronavac, entre a primeira dose e a segunda, o intervalo de tempo é entre 14 e 28 dias, é um intervalo de tempo curto, né? No caso de Oxford, o intervalo é de pelo menos 12 semanas. Então, é mais de 3 meses aí de intervalo, né? Então, isso faz com que dê para utilizar a totalidade, né? Ou seja, não precisa guardar metade do quantitativo de doses para a imunização, tendo em vista que neste intervalo de 3 meses chega um quantitativo suficiente para proceder à segunda dose. E qual é a eficácia dessa de Oxford com relação, mais de 70% de eficácia. Significa que de todas as pessoas que vacinarem, mais de 70% não desenvolverá a doença. Em torno de 27% pode desenvolver a doença, no entanto, nas suas formas leves, evitando assim as formas graves e também evitando o óbito. E também tem que ficar clara essa situação a respeito de as pessoas acharem que às vezes podem tomar uma vacina, uma dose de uma e o princípio é o mesmo aí do vírus inativado e tal, eu posso tomar a segunda. Não pode, né? Opa, a gente perdeu o sinal? Não pode. O indicado tomou a dose de uma determinada marca, a outra dose será da mesma marca. E a situação continua a mesma com relação a saber quanto tempo a pessoa vai ficar imunizada? Porque a Coronavac a gente não sabe, né? A Anvisa até deixou isso claro. A gente está tomando, porque como elas ainda estão em estudos, apesar de estar sendo, no caso, aprovada para um uso emergencial, a gente não sabe quanto tempo de imunidade a pessoa que toma vai ter. A mesma coisa essa de Oxford também? A mesma coisa. O que a gente tem de perspectiva é que provavelmente todo ano será necessário realizar a vacinação.
assim como é também da influenza. Agora, secretário, a gente teve informações essa semana de que chegamos, acho que, ter 10 hospitais aqui em Goiânia com 100%, né, de ocupação. Como é que estão os leitos de UTI aqui no estado no momento? Essa informação é sobre os hospitais privados. Certo. E os hospitais privados, não tem nenhum hospital que é dedicado na sua totalidade para a Covid. Eles separam um quantitativo de leitos, né, menor, né, uma porcentagem de 10%, às vezes 15% de leitos para a Covid. E esses leitos que tinham essa porcentagem de ocupação de 100% de alguns deles. Em relação aos hospitais do estado, nós passamos já a barreira dos 70% de ocupação de UTI, né, e mais de 50% de ocupação de enfermaria. Estamos em acréscimo, realmente, numa curva ascendente, de forma que os próximos 30 dias teremos que ter muito cuidado, utilizar a máscara para que não tenhamos aí uma explosão do número de casos e, sobretudo, de internação e de óbitos. Pois é, como o senhor colocou, a gente está nessa questão ascendente, né, no número de casos. Ainda devem chegar mais pacientes vindos de Manaus para ficarem aqui, no caso, nas UTIs, né, serem atendidos pelo HC, né, aqui em Goiás, porque a gente fica um pouco preocupado, né, com essa ascendência de casos aqui, ainda vindo pacientes em estado grave, gravíssimo, como nós acompanhamos aí, teve até um paciente que morreu essa semana, né? Há um risco da gente ter um problema maior com relação com vinda de mais pacientes, secretário? Olha, Michele, o SUS ele é universal. Isso significa que existe a possibilidade de termos que socorrer pessoas de outros estados, que são brasileiros, qualquer um que estiver em território nacional. Não tem nada programado por enquanto ainda de mais pacientes, né? O Ministério da Saúde não nos acionou. O que estamos são aqueles que já vieram em 2 remessas, estamos cuidando deles. E essa nova cepa aí, que já se comenta que poderia estar circulando, o senhor acredita que isso já está acontecendo aqui em Goiás? Essa nova cepa aí do coronavírus que deixa todo mundo mais preocupado por ela ser, assim, ter uma capacidade de transmissão maior ainda do que as já conhecidas, no caso? Olha, a partir do momento que em um caso foi detectado no Brasil, mesmo que tenha sido em Manaus, a gente já acredita que em praticamente todos os estados elas já estejam circulando. Então eu acredito sim, como os demais especialistas da área da saúde, que essa cepa, essa variante aí, ela esteja circulando em Goiás. E deixar claro, não é pelos pacientes que vieram de Manaus. Esses pacientes eles vêm com todos os cuidados necessários, com toda a restrição, eles ficam isolados, não tem contato com ninguém. Não é por causa deles. Pessoas mesmo que às vezes vêm viajando, trabalhadores, às vezes turistas também, enfim, que não estão com todo o cuidado necessário, não utiliza naturalmente EPI nessas viagens e aí transmite. É muito complicado ter esse controle, né? Obrigada, secretário, por participar conosco. A gente reforça aqui, então, não é hora de folgar aí nos cuidados. Máscara e álcool em gel tem que estar sempre a postos, a gente tem que usar. Obrigada, secretário. Uma ótima tarde. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada.